Olá, meus amigos e minhas amigas do canal, tudo bem com vocês? Gente, vamos falar de um caso bem antigo hoje, o caso do maníaco do parque, é lá de 1998, tá bom? Já aviso que esse vídeo tem conteúdo sensível, trouxe algumas fotos dos autos do processo, tá? É um caso muito chocante, mas que eu perguntei lá no meu Instagram e muita gente já não lembra mais. Então é importante a gente abordar aqui, é importante você curtir e compartilhar esse vídeo para esse conteúdo chegar para bastante gente. Então fique comigo até o final, eu vou relembrar esse caso, vai ter imagens do caso, vou fazer um paralelo também sobre um caso que aconteceu atualmente da mulher que foi morta a marteladas no metrô de São Paulo e por que esses dois casos têm semelhança. Fique comigo até o final desse vídeo. Bom, gente, vamos falar agora sobre o sujeito de nome Francisco de Assis Pereira, o maníaco normal do parque. Por que maníaco normal do parque? Gente, ele foi considerado como imputável, ou seja, ele foi considerado que ele era uma pessoa normal, que ele pode voltar ao convívio da sociedade em pouquíssimo tempo, gente. Esse caso aconteceu em 1998, tá? Então, como só pode ficar encarcerado por 30 anos, só podia, né? Agora mudou a legislação, passou para 40 anos. Mas quando ele foi condenado, o máximo eram 30 anos. Então, em 2028, ele terá, né, obrigatoriamente que deixar a cadeia. E por que eu falei para vocês no começo desse vídeo que isso não era necessário acontecer e daria para resolver? Vamos falar sobre o caso, gente. O maníaco do parque, vou deixar algumas imagens, enquanto eu for falando vai aparecer algumas imagens dele. É esse rapaz bonitinho, lindinho aqui que tá aparecendo na tela, tá bom? E o que ele fazia? Ele abordava moças na rua, moças que tinham basicamente o mesmo biotipo, eram mulheres morenas, o cabelo cacheado, e abordava essas mulheres e levava elas para a mata lá do Parque do Estado, por isso que ficou o nome como maníaco do parque. Ele falava para essas mulheres que ele era um agente de modelos, que ele ia levar essas mulheres para fazer uma ação publicitária, que essas mulheres iam se tornar mulheres famosas, enfim. Lábia. E carregava essas mulheres lá para o meio da mata do Parque do Estado em cima de uma motinha, ele era motoboy, né? Entregador, trabalhava como entregador, e essas mulheres o acompanhavam até lá. Chegando lá, ele sempre tinha o mesmo modus operandi, por isso que ele foi conhecido como um criminoso em série. O que ele fazia? Ele estrangulava essas mulheres, tá? Com um fio, às vezes usava madeira no pescoço delas, sempre matava da mesma forma, tá? Deixava essas mulheres lá nuas e depois, no outro dia, olha só, gente, e ele foi considerado normal pela justiça, voltava para fazer sexo com o cadáver dessas mulheres, tá? Foram no total 11 assassinatos que foram atribuídos a ele, e ele só foi localizado pela polícia porque ele pegou uma folha de cheque de uma dessas vítimas e usou para a compra de um capacete. Obviamente, o cheque não tinha fundos, e aí ele foi até o DHPP prestar esclarecimento, saiu pela porta da frente, mas a polícia ficou de olho nos passos dele. E depois de um certo tempo de investigação, chegou até ele e ele confessou o assassinato dessas mulheres, indicou onde estavam alguns corpos e algumas ossadas também, porque já tinha mais de ano que ele cometia assassinatos dessa forma. Então já tinha até ossadas, mulheres que ele carbonizou, e ele teve aí, no total, foi condenado pela morte de 11 mulheres, tá bom? Ele tem algumas nuances aí que a gente observa na maioria dos psicopatas. Ele disse que foi molestado na infância, né, que teve uma infância difícil, tinha como hábito também torturar animais. Então, desde a mais ideias, da mais tenridade, ele já foi apresentando esses sinais de psicopatia. O total da pena dele são 268 anos de prisão, mas ele não vai ficar todo esse tempo preso. O máximo que ele pode ficar, como eu falei, pela legislação, são 30 anos. E esse prazo vence agora, em 2028. E por que ele pode ser colocado na rua daqui a 7 anos, 2028? Gente, 7 anos passa super rápido.
porque ele foi considerado pela justiça como normal. A gente tem uma discussão muito grande, as pessoas falam, como assim não vai receber pena? Ele foi considerado que ele não tinha como responder pelo crime dele, ele é louquinho, o que vai acontecer com ele, com o louquinho? O louquinho, gente, quando é considerado que não tinha consciência da ilicitude do fato, ilicitude do ato criminoso, ele é colocado em medida de segurança. E onde que é cumprida a medida de segurança? A medida de segurança se cumpre no manicômio judiciário. Então ele vai ficar lá se tratando, vai ficar lá bonitão. Gente, tirem essa ideia da cabeça e parem de repetir isso. Ele vai ficar no manicômio judiciário, que muitas vezes tem condições muito piores que uma cadeia. E ao contrário de uma pena, pode não ter fim nunca, tá? A medida de segurança funciona da seguinte forma, eu vou explicar para vocês. Vocês compartilhem esse vídeo para chegar a bastante gente, para a gente poder informar de verdade a população. Digamos que o Calixto cometeu um crime, meu amiguinho Calixto aqui cometeu um crime e ele foi considerado pela justiça que ele não tinha como, ele era louco, ele não tinha responsabilidade pelos seus atos porque ele era louco, não tinha consciência da ilicitude. Então, Calixto é louquinho inimputável. Então o inimputável não vai receber pena, ele não vai ser... Gente, ele vai ser separado da sociedade e vai ser colocado em medida de segurança. E aí o que vai acontecer? A sociedade nunca mais vai ter contato com o Calixto, porque o Calixto é louco e não pode conviver na sociedade, não tem condições de conviver em sociedade. Mas por que a sociedade não entende que a medida de segurança, que ser considerado louco, é muito melhor para a sociedade e para o próprio sujeito? Porque na medida de segurança, o juiz vai falar, não, ele é inimputável, ele é louco e eu determino a medida de segurança por 2 anos. Aí a sociedade fala, a imprensa fala, não, mas ele recebeu só 2 anos, matou não sei quantas pessoas, estuprou mais não sei quantas, só 2 anos, isso é absurdo. 2 anos ele vai ficar em medida de segurança. Ele vai ser reavaliado por um corpo de psiquiatras. Sendo reavaliado e constatado que ainda tem periculosidade, e terá, né? Porque é um sujeito que comete um crime abjeto desse não vai voltar, não vai se recuperar, não tem recuperação, é um psicopata, não tem recuperação, psicopatia não cura, ele vai continuar por mais 2 anos, depois reavaliado por mais 2, por mais 2, por mais 2, e vai ser reavaliado e pode ficar até o fim da sua vida, até morrer em medida de segurança. A medida de segurança é para a segurança de quem? Do próprio louco e da sociedade, tá? Então o pessoal fala, que nem o crime agora que aconteceu do menino Henry. Tem que dar 60 anos de pena, tem que dar 150 anos de pena. Pode dar 268 como deu para o maníaco do parque. E o que acontece? Vai sair com 30 anos. E como ele era relativamente jovem quando cometeu os crimes, ainda vai sair com bastante tempo de vida. E o que vai acontecer se ele sair da cadeia? Vai voltar a cometer crimes da mesma natureza. Porque pessoas com essa natureza não se recuperam, tá bom? Então, quando vocês pensarem que um criminoso recebeu medida de segurança, foi a melhor medida que poderia ter sido aplicada a ele. Porque essa medida, se for replicada a cada avaliação psicológica e psiquiátrica, ele pode passar o resto da vida na cadeia, tá bom? Ou seja, no manicômio judiciário. Não vai passar na cadeia, porque cadeia é para quem está cumprindo pena. Não vai cumprir pena, mas vai ficar separado da sociedade. E é isso que a gente precisa. A sociedade precisa estar totalmente protegida de pessoas com esse tipo de personalidade, porque são psicopatas. Psicopatia não recupera e, na sua pior forma, pode vitimar inocentes, como já aconteceu, a gente sabe que acontece, tá bom? Agora, voltando para o caso mais recente, que foi daquele rapaz que matou uma mulher a marteladas no metrô de São Paulo, ele era um rapaz que não deveria estar no convívio da sociedade, ele já tinha passagens pelo manicômio judiciário, mas agora, esse pessoal que acha que é good vibes, que fala, não, todos têm recuperação, nem todos têm recuperação, nem todos têm recuperação. Não, vamos dar a desinternação progressiva, ou seja,
Vamos pegar esse louquinho que está aqui e vamos tirar ele de vez em quando, de vez em quando, de vez em quando, de vez em quando, do manicômio judiciário e vamos ver até quando ele fica sem cometer crimes. Se ele ficar mais, ou seja, uma roleta russa, né? Para nós que estamos em liberdade, para nós que estamos na rua e não sabemos que estamos convivendo com pessoas dessa natureza. E se ele não cometer nenhum crimezinho em um aninho, vai para casa, tá bonitinho, tá beleza, tá legal, a sociedade que aguente. E foi isso que aconteceu nesse caso desse rapaz aí que vitimou uma senhora. Era uma senhora de menos de 50 anos, era uma mãe, era uma avó e que foi vitimada por conta dessa política que está sendo adotada agora, principalmente lá no manicômio de Franco da Rocha, tá? Mais uma vez eu repito, tem uma live minha aqui com o professor Antônio Essa, que é médico psiquiatra, e ele fala isso também. Pessoas com esse tipo de natureza psicopata, que tem essa personalidade, essa natureza voltada para o crime, que tem essa condição, não seria nem um distúrbio, porque psicopatia não é doença, é uma condição do indivíduo. Não cura, não tem tratamento, não tem resposta medicamentosa satisfatória, tá? Então, para a segurança da sociedade e deles mesmos, tem que ser mantido fora do convívio da sociedade, tá bom? Gente, então, curtam esse vídeo, compartilhem com os seus amigos. O maníaco do parque pode estar solto daqui a 7 anos, tá? É um criminoso que com certeza vai voltar a delinquir. E fiquem sabendo que medida de segurança é muito melhor do que o criminoso receber aí 40 anos de pena, que se for um crime hediondo hoje, com resultado morte, por exemplo, como no caso do menino Henry, crime hediondo com resultado morte, 50% da pena cumprida, ele já progride para o regime semiaberto e já pode parcialmente voltar a conviver com a sociedade. Pessoas com essa natureza não podem conviver em sociedade, nós já temos inúmeros exemplos disso dentro da nossa justiça criminal e infelizmente muitas vítimas. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com seus amigos este conhecimento. Muito obrigada e até o próximo vídeo.